O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Dois fisioterapeutas se conheceram no trabalho e se apaixonaram. Foram morar juntos e pareciam bem felizes. Mas tudo mudou quando o invasor apareceu na casa e sequestrou a mulher no meio da noite. Ela sumiu e o namorado passou de vítima a suspeito. Mas esse desaparecimento ganhou reviravoltas inimagináveis. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a surpreendente história de Aaron Quinn e Denise Huskins. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Aqui tem algumas sugestões. Vaquinha oficial em enchentes. O Pix é enchentes@vaquinha.com.br. CUFA Brasil. O Pix é doações@cufa.org.br. O doações sem acento, sem cedilha, sem nada. Também aceita doações internacionais e para isso consulte o @CUFA Brasil. Protetora de animais Daisy False. O Pix é Daisy e o False se escreve FALCI. daisyfalce@gmail.com. Os Correios do Estado do Paraná e de São Paulo irão transportar gratuitamente as doações para as vítimas. O que doar? Kits de higiene e limpeza, agasalhos e roupas íntimas, roupas de todos os tipos, mas tamanhos grandes também, roupas de cama, entre outros. Consulte veículos oficiais. @Defesa Civil RS, @Governo_RS. Todos os links estão na descrição do episódio. Existem diversos locais de coletas espalhados pelo Brasil. Se informe, se proteja e, se puder, contribua. Aaron Quinn nasceu em 1986 na cidade de Vallejo, na Califórnia. Seus pais eram Aaron e Marianne Quinn e já tinham um filho mais velho também. A família dele era cristã e sempre foi muito unida. O Aaron era próximo dos pais e teve uma juventude tranquila. Ele era um garoto muito bonzinho, não se envolvia em brigas na escola, todo mundo gostava dele. Já no ensino médio, ele virou meio que o garanhão assim do colégio. Ele virou o capitão do time de futebol e ele teve várias namoradinhas. O irmão mais velho dele era policial e o Aaron cresceu admirando muito esse irmão, então sempre foi muito respeitoso com o policial. E ele também levava muito a sério as leis e tal, então assim, quando outros adolescentes experimentavam drogas, ele não queria, ele achava errado. Tipo, ele era certinho, o famoso certinho. O Aaron cursou genética na Universidade da California Davis e depois disso ele fez PhD em fisioterapia pela Universidade de Azusa Pacific. E ele seguiu a carreira como fisioterapeuta e se especializou ali em atender casos de lesões cerebrais e derrames. E um certo dia, ele começou a namorar uma moça chamada Denise. A Denise Huskins nasceu em 1987, também lá na Califórnia, e ela tinha um irmão chamado Devin. E a juventude dela foi muito parecida com a do Aaron, até. Ela também era ligada, assim, à família, ela era muito querida, e ela era tida muito como All-American Girl, assim, aquela típica garota americana, que é um termo que eles usam para essas meninas que seguem esses padrões aí certinhos e tal. Ela era educada, estudiosa, bonita, loira, tinha aquele ar de inocente, enfim. E a Denise sempre foi muito focada nos estudos. Ela tinha cursado ciências na Universidade California State e depois fisioterapia na Universidade Island. Ela se especializou em ortopedia. Infelizmente, ao longo da sua juventude, ela foi vítima de 2 crimes horríveis. Ela foi abusada sexualmente. A primeira vez foi quando ela tinha 12 anos. A gente não tem muitos detalhes, mas ela falou que se sentiu muito culpada, com vergonha, que ela não contou pra ninguém por causa disso. E um tempo depois ela descobriu que o agressor abusou de outra menina. Então ela ficou muito mal por não ter contado, porque ela pensou, poxa, eu podia ter evitado isso, né? O que é muito triste, porque você vê a culpa. Ela foi não é culpa vítima dela, né? e ela só sentia culpa, primeiro pelo que passou, e nunca você vai ter culpa por conta disso. E depois, olha como a culpa é forte, né? Depois por ter falado, como eu não denunciei, outra menina também passou. Mas, de novo, não era culpa dela, né? E muitas vezes denuncia também, não acontece nada, então, enfim, é muito triste. Não é pra pensar isso sempre como vítima, isso que é importante a gente saber.
E o segundo abuso aconteceu quando ela tinha 19 anos. Ela estava na casa de um amigo próximo, era um grupo pequeno de pessoas, todo mundo amigo, assim. E estava todo mundo bebendo e ela acabou cochilando no sofá. E quando ela acordou, ela percebeu que ela estava sem calça e tinha um cara colocando os dedos na sua área íntima. Então, dessa vez, ela decidiu denunciar porque ela não queria que nenhuma outra mulher passasse por isso. E foi absurdo, gente, porque ela foi até a delegacia e ela conversou com o policial e ele simplesmente convenceu ela a não dar queixa, falando que não ia dar em nada. Então, olha o absurdo, né? A gente sabe que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas você ir para fazer a denúncia e ser influenciada pela própria polícia. sabe, pela própria polícia, dizendo que não vai dar em nada, é um absurdo. Basicamente, o policial falou que ia ser a palavra dela contra o assediador, que ela só ia desgastar, e ela acabou desistindo. Bom, como vocês perceberam, a Denise e o Aaron tinham a mesma profissão. Os dois eram fisioterapeutas e foi assim que eles se conheceram. A gente não sabe exatamente quando, mas a gente sabe como. Eles trabalhavam em um hospital na mesma unidade de reabilitação lá em Valerro. E nessa época, o Aaron tinha uma namorada chamada Andrea, que também era fisioterapeuta lá na mesma unidade. Os dois chegaram a ficar noivos, mas em setembro de 2014, eles terminaram meio mal, assim. E, de acordo com o Aaron, é porque ele tinha descoberto que a Andrea traía ele. Eu achei uma coisa bem Grey's Anatomy, né? Tipo, Eu também. todo mundo trabalhando junto, todo mundo Todo mundo se pegando. pega. E aquela coisa, né? Trabalhando junto, aquela situação desconfortável e tal. E, de acordo com a Andrea, o Aaron não lidou bem com o término e queria voltar com ela a todo custo. Ele ia na sala dela, mandava mensagem fora do expediente. E isso acabou chegando num ponto de assédio mesmo, porque ele abraçava ela, tentava beijar. E ela se afastava e dizia que não queria mais que ele fosse na sala dela. De qualquer modo, eles continuaram trocando algumas mensagens aí por meses, e em algumas ele falava que ainda tinha sentimentos por ela. Em algum ponto de 2014, o Aaron e a Denise começaram a namorar. A gente não sabe se eles já eram amigos, que se aproximaram depois do término, enfim, ou se ele conheceu ela quando estava solteiro. Mas o importante é que ele começou a namorar a Denise enquanto ainda tinha alguns sentimentos pela ex-namorada, né, pela ex-noiva, e ainda estava mandando mensagem para ela. Inclusive, a Andrea descobriu o relacionamento porque ela já tinha um pouco mais de... Ela era meio próxima da Denise e sempre era de boa com ela. E aí chegou num momento que sempre que a Andrea cumprimentava a Denise no corredor, ela ficava meio sem jeito, nem olhava pra cara dela direito. E foi aí que ela começou a desconfiar que talvez algo pudesse estar rolando. E aí depois disso foi só questão de tempo, né? Até todo mundo no hospital notar que tinha um casal novo ali na área. O Aaron e a Denise, eles deram muito match, assim, tipo, na forma de se relacionar. Eles eram bem emocionados, eles foram morar juntos com bem pouco tempo, assim, de namoro, bem poucos meses. E a Denise foi pra casa do Aaron. E lá na casa, ele já tinha vivido com a Andrea, né, com a ex-noiva, uns meses atrás. Os pais do Aaron só conheceram e se encontraram com a Denise uma vez antes deles irem morar juntos. A mãe dele ficou meio preocupada, porque achou que até estava indo meio rápido, né? Começou o ano noivo de uma mulher, terminou morando com outra. Mas esse triângulo amoroso ia ser o menor problema do casal. No início de 2015, o Aaron e a Denise estavam lá morando juntos, apaixonados. Ele estava com 30 anos e ela 29. O casal morava em Mare Island, uma península bem pequena ligada ali a Valerro por uma pontezinha. E era um local super tranquilo para morar, muito seguro, uma vizinhança pacata, e eles moravam na Avenida Kirkland. Mas a vida deles virou de cabeça para baixo na noite do dia 22 de março. Nesse dia, um domingo, ele chegou em casa por volta das 6 da tarde, chegou com uma pizza para o jantar. Aí ele tomou umas cervejas depois, tomou um drink. E aí, em algum momento da noite, eles brigaram. Eles discutiram porque ela olhou o celular dele e encontrou mensagens com a Andrea, justamente dizendo que ele ainda gostava dela. Assim, péssimo, né? E aí os dois brigaram, ela estava muito chateada, ela sentia como se fosse uma traição, ela achou que o Aaron queria largar dela para voltar com a ex. E a Denise decidiu estabelecer limites e disse, olha, não quero mais você conversando com a Andrea sobre nada que não seja trabalho. E os dois foram dormir com esse desentendimento. O que a gente vai contar agora é do ponto de vista do Aaron. Era por volta ali das 3 da manhã. Nesse horário, ele acordou com um barulho e uma luz branca estranha. Essa luz estava muito forte, ele até desviou o olhar
e ele viu 3 pontos de laser saindo de um taser, que é aquela arma de dar choque. Foi quando ele percebeu que tinha alguém no quarto, mas ele não conseguia ver quem era. Uma voz masculina mandou ele ficar de bruços e chamou ele pelo nome. O Aaron fez o que o cara mandou, ainda sem conseguir ver o rosto dele. A Denise também tinha acordado assustada e o homem mandou ela levantar e amarrar as mãos do Aaron. Logo em seguida, o invasor vendou o Aaron e colocou nele um óculos de natação com uma fita escura no visor, então ele não conseguia ver nada. Em seguida, ele sentiu uma espuma nos ouvidos. Era um fone de ouvido e um som começou a tocar. Era uma gravação com barulhos de vento. O invasor falou que iam medir a pressão dele e ele sentiu a braçadeira ali em volta medindo tal. E detalhe que esse cara falava no plural, assim, nós vamos medir sua pressão. E o Aaron ficou mais aflito, né, porque ele ficou sem saber quantas pessoas seriam. E o homem falou que ia dar um sedativo pro casal ficar calmo. E pelo que o Aaron lembrou depois, parecia ser uma mistura de Nyquil, que é tipo um xarope pra tosse, assim, um remédio, e um clonazepam, que também é vendido com o nome de Rivotril, que vocês devem conhecer por esse nome. Algo do tipo. E aí ele bebeu o líquido lá e o cara mandou ele deitar. O Aaron tava tremendo muito, ele não sabia se era por causa do frio ou dos remédios, ou, né, às vezes até de medo. Então ele pediu um cobertor e o homem falou: ai, desculpa, eu esqueci que tá frio aqui porque a gente tá com roupa de mergulho. E assim, what, né? E importante, por mais que o criminoso sempre se referisse no plural, né, como se tivesse outras pessoas ali, o Aaron só escutou essa voz. E aí o cara tirou a Denise dali, levou ela para um quarto e depois voltou e levou o Aaron pro sofá da sala. Ele disse pro Aaron que tinha um problema, que não era pra Denise estar ali, que era pra ter sido a Andrea. Mas que eles iam levar a Denise mesmo assim, porque ia conseguir uma grana boa, uns $15.000. Então o Aaron interpretou que alguém, né, tinha pago esses homens pra sequestrar a Andrea, sabe-se lá por quê. E aí, quando viram uma mulher, acharam que era ela, mas no caso era a Denise. E nessa época, fazia 6 meses que a Andrea não morava mais lá. Ela tinha saído da casa em setembro de 2014 e o sequestro aconteceu em março de 2015. O invasor falou pro Aaron que iam colocar uma câmera para observar ele no sofá e que se ele saísse de frente da câmera, que eles iam machucar a Denise. Todo esse processo, desde o casal ser acordado até a câmera ser instalada, levou umas 2 horas. Por volta das 5 da manhã, o criminoso levou a Denise pro porta-malas do carro do Aaron, que era um Camry da Toyota, e ele só ouviu o barulho do carro indo embora, não dava para fazer mais nada. Pouco depois, os remédios fizeram efeito e ele apagou. O Aaron acordou todo grogue por volta das 11h30 da manhã. Ou seja, já fazia umas 6 horas que a Denise tinha sido levada. Ele estava confuso, sem entender o que tinha acontecido, né? E tinha uma fita vermelha marcando o espaço certinho que ele precisava ficar parado. E quando ele olhou para cima, ele viu a tal câmera no teto, no canto do quarto. Ele pensou que não podia ligar para a polícia porque estavam vigiando ele e ele estava morrendo de medo de fazerem alguma coisa com a Denise. Então só restava ele esperar as orientações que o invasor tinha dito que iria mandar. Ele ficou lá aguardando por 2 horas, até que 1h25 ele recebeu um e-mail. Dizia que eles estavam querendo $15.000 de resgate. O Aaron ficou chocado, porque ele nem tinha esse dinheiro, assim. Ele até ligou para o banco e perguntou quanto que permitiam que ele retirasse. E a resposta foi 3.500. Então ele mandou um e-mail respondendo isso para os invasores lá da casa, mas ele não recebeu resposta. E ele começou a ficar agoniado, ele achava que cada minuto a mais deixava a situação muito mais perigosa para Denise, né? E que não tinha como saber se os caras iam manter a palavra deles. Então, quando foi 1h53 da tarde, ele decidiu ligar para o 911, que é aquele telefone de emergência dos Estados Unidos que integra polícia, bombeiros, ambulância, tudo junto. E aí ele deu o resumo básico, falou que a namorada dele tinha sido sequestrada, que alguém tinha entrado na casa, que tinha amarrado os dois e que tinham levado ela. Falou que eles foram sedados e que ele só tinha acordado há pouco tempo, por isso que não ligou antes. E rapidamente mandaram a polícia para a casa do Aaron e os policiais chegaram lá com as armas nas mãos e tal, até porque, né, se estivesse rolando alguma coisa ainda, mas depois eles foram vendo que o lugar teoricamente estava seguro. Enquanto eles revistavam a casa, o Aaron contou tudo. Os policiais perguntaram, né, se ele tinha usado drogas, alguma coisa assim. Ele disse que ele nunca tinha usado e que a mistura do sedativo tinha batido muito forte nele. Ele falou que não sabia como entraram na casa porque não foi arrombamento, então parecia ser algo muito bem planejado. Todos os profissionais ali conseguiam ver que ele parecia muito abalado, assim, que ele ficava o tempo todo sentado com as mãos na cabeça, com
um olhar, assim, uma coisa bem angustiada. E logo depois ele foi levado para a delegacia para dar o depoimento. A Denise já estava desaparecida há 10 horas quando o Aaron começou seu depoimento na delegacia. O responsável pelo caso foi o detetive Matt Mustard, da polícia lá de Vallejo, e ele próprio se encarregou de conversar com o Aaron. Ele ressaltou que o Aaron estava sendo tratado como vítima, né? Então, ele não estava sendo preso, nada, ele queria que o Aaron soubesse disso. Eles deram umas roupas de detento para ele, mas é porque ele precisava trocar de roupa e era a única roupa lá que eles tinham e tal, então ele explicou isso. E o Aaron quis contar todos os detalhes, ele disse que estava ali para ajudar, que ele queria muito que eles encontrassem a Denise bem rápido e tudo mais. E ele começou a contar a história do momento que ele foi acordado de madrugada, descreveu todas as ações do invasor, até a Denise ser levada e depois ele acordando de manhã. E se no início o detetive Mustard parecia amigável, ali ao longo do interrogatório ele vai ficando mais estressado. Ele perguntou algumas vezes se ele amava a Denise, ele falava que sim. E depois dele contar tudo, o detetive disse que a história do Aaron estava muito elaborada e que, assim, parecia improvável, que ele não achava que a Denise tinha sido sequestrada. Ele começou a fazer várias perguntas tendenciosas pro Aaron, meio querendo, né, tipo, colocar ele na parede. Perguntou se ele e a Denise tinham brigado, se o Aaron tinha se descontrolado e tinha feito alguma coisa com ela. E o Mustard, né, o detetive, falou que não fazia sentido sequestrar alguém só por $15 mil. Que não fazia sentido eles estarem usando roupa de mergulho. Então, estava achando aquela história toda muito estranha. Ele disse que a cama no quarto estava sem edredom e cobertor e perguntou para o Aaron se ele imaginava por quê. Ele falou que não. O Mustard foi ficando mais agressivo e foi criando vários cenários e se impondo para o Aaron para ele confirmar alguma das teorias. Ele falou que o sumiço do edredom talvez tenha sido porque o Aaron precisava sumir com algum corpo. Mustard falou que o crime tinha acontecido dentro do quarto. Ele supôs que talvez eles estivessem abusando de substâncias e aí a Denise teve uma overdose e o Aaron não sabia o que fazer e sumiu com ela. Outra suposição foi de que o Aaron falou o nome da Andrea durante o sexo e aí ela surtou, eles brigaram e ele matou ela sem querer. Tipo, o cara tava atirando pra todo lado. E aí o detetive ficou lá criando essas cenas, querendo que o Aaron sumisse alguma coisa. E assim, fingia que tinha empatia por ele, falando, você ficou nervoso, acabou fazendo isso sem querer, não foi? Pode me falar. E o Aaron continuava negando tudo. E a essa altura ele tava chorando muito, ele tava super nervoso. E aí o detetive se irritou de vez. Ele disse que tinha sangue na casa e que por causa disso ele acreditava que a Denise não estava viva quando saiu de lá. E que quanto antes o Aaron falasse, seria melhor para ele. E esse interrogatório agressivo continuou por horas. Mas será que o Aaron estava realmente mentindo? Enquanto isso, os pais do Aaron souberam do que estava rolando e foram para a delegacia. Eles estavam super aflitos, queriam falar com o filho, mas um policial disse que ele estava sendo interrogado e que não ia ter como. Daí um detetive levou eles para uma sala e começou a fazer perguntas também. Se conheciam a Denise, como era a relação do Aaron com ex-namoradas e tudo mais. E acabaram mencionando a Andrea, que o Aaron também já tinha citado lá no outro interrogatório. Então resolveram chamá-la para depor também. Ela foi para a delegacia e começaram perguntando sobre a relação dela com o Aaron, se terminou bem, quem que terminou, aquelas coisas. A polícia queria de alguma forma encontrar alguns traços que confirmassem que o Aaron era um cara violento. Então eles foram fazendo perguntas nesse teor. A Andrea admitiu que no trabalho eles continuavam se respeitando, mas que teve que pedir para ele não ir mais na sala dela, porque ele ficava querendo abraçar, beijar ela. E aí o detetive perguntou para ela se naquele momento o Aaron ainda queria voltar com ela. E ela deu uma relutada em responder, mas ela disse que provavelmente se ela quisesse retomar o relacionamento, ele ia querer sim. E daí pronto, a polícia criou essa teoria de que talvez ele tivesse matado a Denise porque ela estava atrapalhando ele de voltar com a ex. Depois de algumas horas, o FBI entrou no caso a pedido da polícia de Vallejo. Um agente especial do FBI chamado Peter French apareceu para fazer o quê? Um teste de polígrafo no Aaron. Isso mesmo, não façam, tá? Mas, a essa altura, muitos agentes envolvidos
estavam considerando a Denise como morta, então o agente French perguntou pro Aaron se ele tinha matado ela por acidente ou se ele era um assassino frio que tinha se livrado do corpo, e ficaram aí nessa pressão psicológica muito grande pro Aaron, né? Ele começou a chorar, ele disse que ela não estava morta, né? Não que ele soubesse. E o agente French ficou repetindo que ela tinha morrido sim, que o Aaron era um monstro frio, que ele era o responsável por tudo, que disse que ele sabia sim o que tinha acontecido e que era bom ele falar logo antes que piorasse pra ele. O agente ficou jogando na cara dele que o teste de polígrafo tinha dado que ele era culpado com certeza e que era um mentiroso. Depois de sabe-se lá quantas horas, o Aaron reuniu algumas forças ali e falou com firmeza. Ele disse que não sabia onde a Denise estava, mas que era responsabilidade da polícia encontrá-la. E disse que não ia falar mais nada sem um advogado, que é o correto, pelo amor de Deus, gente. É o que a gente sempre fala aqui, né? Não falem com a polícia sem um advogado. Então, às 6 da manhã de terça-feira, o Aaron fez uma ligação para o Dan Russell, que era advogado de defesa criminal desde 78 e tinha uma carreira super respeitada. O Aaron se apresentou e explicou que estava 18 horas na delegacia e que estavam tratando ele como um criminoso. Imediatamente o Dan, né, foi lá, o advogado, e ele se chocou quando ele chegou lá, com o tanto que o Aaron tava pálido, sabe? Ele falou, cara, tá parecendo um fantasma, um cara que tava chorando muito, ele tava muito mal. E aí o advogado falou para os responsáveis que o Aaron já tinha dado as amostras de DNA, que ele teve as digitais recolhidas, né? Tipo, ele tava ali colaborando com a polícia. Então, que se não fossem prendê-lo, ele iria embora ali com ele naquele momento. Deixaram os dois irem, e daí o advogado levou o Aaron para o escritório e contou tudo para sua sócia, a Amy Morton. O Aaron contou detalhadamente a versão dele para os dois, disse que não era um cara violento, que ele não tinha histórico, que ele nunca faria isso com a Denise, nem com ninguém, e que ele realmente amava ela. Admitiu que não tinha tratado ela bem, né, que tinha traído a confiança dela, tal, que abusou, né, da empatia dela, mas que ele nunca faria nenhuma coisa violenta. Contou que ele tinha pedido desculpas depois da briga e que ele ia mostrar para Denise que ele estava tentando seguir em frente, que ia entrar para terapia, que ele ia parar de falar com a Andrea, né, enfim. E a advogada Amy percebeu que existia ali uma motivação para a polícia, né, que era a briga por causa da Andrea. Então, que se a Denise aparecesse morta, ele com certeza ia ser incriminado por conta disso. E tanto o Dan quanto a Amy conversaram, os dois concordaram que eles acreditavam no Aaron, sabe? Tipo, que ele parecia ser um cara muito coração, muito verdadeiro, mas que assim, não tinha ninguém nos Estados Unidos que ia acreditar naquele cara. Porque a história toda estava muito esquisita, mas que mesmo assim, eles iam defendê-lo, iam fazer de tudo por ele. Enquanto o Aaron estava lá em Vallejo sofrendo, né, tudo isso, a família da Denise tinha sido comunicada pela polícia sobre o seu desaparecimento. Eles moravam em Huntington Beach, também na Califórnia, só que fica assim a 640 quilômetros ao sul de Vallejo, então longinho assim. A mãe, a Jane, teve uma crise nervosa quando soube, ela passou mal e ela ficou se perguntando, né, quem faria isso com a minha filha? O Mike, o pai, tentou segurar a barra, ficou no telefone com a polícia, tentando entender melhor a situação. Nenhum deles conhecia o Aaron, eles não sabiam nada dele. Mas eles disseram que os namorados da Denise sempre tiveram bom caráter, que ela parecia feliz com ele e que eles confiavam na filha. Mas o irmão da Denise, o Devin, ele ficou mais desconfiado, porque ele era bem protetor, né? Ele estava ligado também que, em muitos casos, é o próprio namorado ou marido que faz alguma coisa ruim. Então, ele queria saber o nível de envolvimento que o Aaron tinha ali na situação. Estava bem desconfiado. O Mike, né, o pai, decidiu ir até a Vallejo para estar presente ali nas investigações. Como eles souberam de tudo na segunda, na terça ele já estava lá. Aí ele foi na delegacia, ele conversou com os policiais e ele também apareceu em frente às câmeras, porque aí nesse momento já tinha rolado mídia, imprensa, então ele acabou dando um recado para Denise. Ele disse que a família estava sentindo muita falta, que ia fazer todo o possível para ela voltar e que se ela estivesse vendo aquela transmissão, onde for que ela tivesse, assim, que era para ela usar as palavras dele como inspiração, como força para lutar e voltar para casa. Inclusive esse vídeo dele, assim, dele pedindo, né, dele dando esse recado, eu achei muito bonito, assim, sabe, muito, sei lá, sensível, sabe, dele falar, tipo, olha, não sei o que tá acontecendo com você, mas luta, a gente te ama, a gente vai ficar com você. Assim, dá pra ver, né, o sofrimento. A gente sempre fala aqui como as famílias sofrem, as pessoas que amam, e dava pra ver que era um pai que estava desesperado pela filha, né? Então é realmente um pedido de ajuda mesmo.
E falando na imprensa, a gente não precisa nem falar, né, gente? Claro que eles ficaram plantados na frente da delegacia e da casa do Aaron. Tava todo mundo tentando conseguir furos. O caso teve uma repercussão enorme, até por conta dos recursos que a polícia estava ativando, né? Tinha até o FBI, foi uma grande operação, emitiram alerta na mídia, cobriram várias áreas, usaram cães farejadores, equipe de mergulhadores, procurando o corpo, assim, alto nível. Claro que repórteres de outros lugares da Califórnia começaram a ir para Vallejo para cobrir tudo também, e um que merece nossa atenção se chama Henry Lee, do San Francisco Chronicle. Ele era repórter policial, daqueles que viaja mesmo assim para ir nas cenas dos crimes, para fazer matérias mais longas, apuradas. Ele sempre estava no carro, nunca na redação. Ele tinha uma carreira forte, ele escrevia sobre os crimes mais pesados, né, que muita gente não queria cobrir, que era assassinato, crimes sexuais, abuso infantil, por aí vai. E ele se interessou no caso porque ele achou muito estranho algo acontecer ali em Mare Island, que é uma área segura, né, considerada segura. E vendiam que era o lugar ideal para criar os filhos e tudo mais. O Henry foi bem lá ali na casa do Aaron e ele viu policiais entrando e saindo toda hora, várias viaturas, e ele decidiu ir de porta em porta perguntar para os vizinhos sobre a Denise. E todo mundo falou que ela era uma pessoa simpática, que eles esperavam que desse tudo certo, que ela fosse encontrada. E assim, ele achou estranho porque ninguém tinha visto nem ouvido nenhum barulho suspeito. Só que o Aaron tinha falado que a invasão durou umas 2 horas, né? Então, como que isso seria possível? Na tarde de terça, no dia 24, a Denise já estava desaparecida há 31 horas, quando o jornalista, o Henry, recebeu um e-mail com o assunto Denise Huskins. No corpo do e-mail tinha só um arquivo de áudio. Ele clicou correndo e era um áudio com a seguinte frase: "Oi, meu nome é Denise Huskins, eu fui sequestrada. Fora isso, estou bem." E ela falou bem calma até, assim. O Henry falou com outros jornalistas para ver se alguém tinha recebido alguma coisa, só que como ele não sabia se o áudio era real, né, se era uma armação, ele levou imediatamente para a polícia, que, né, é o correto a se fazer. E aí eles chamaram a família para reconhecer se era a voz da Denise e disseram que sim, que ela era a mesma. Então a polícia ficou falando, né, que ele tinha matado ela, não sei o quê, então a Denise estava viva? O Aaron também ouviu o áudio e confirmou que era mesmo a voz dela. Foi aí que o detetive Mustard resolveu interrogar a família da Denise para entender melhor onde encontrar mais pistas. E ele começou a fazer perguntas sobre o caráter da Denise, quantos namoros ela já tinha tido, se duraram, se ela bebia. Até o irmão dela comentou que parecia que ele estava tentando descobrir uns podres, sabe? Tipo, tentar justificar dessa forma. E aí a mãe contou que quando a Denise era pequena, ela tinha sofrido abuso sexual. E aí, gente, o detetive, ele simplesmente falou uma coisa completamente absurda, que muitas vezes mulheres que foram abusadas fingem que aconteceu de novo para reviver a emoção. Olha, como não dá uma cadeirada nesse cara, né? Eu não. Meus advogados me proíbem de comentar. Sabia que você falou isso. Bom, a mãe claramente ficou horrorizada com essa fala do detetive. Eu acho que eu ia querer que ele saísse imediatamente desse caso, mas enfim. Ela ficou super chocada com a insensibilidade, com o absurdo. E aí, beleza, falaram com Aaron de novo e perguntaram se durante a invasão, se ela estava gritando, se ela lutou contra o sequestrador, e o Aaron disse que não, que ele não estava ouvindo nada, assim, não ouvia a voz dela, né? Não parecia que ela estava lutando contra. Perguntaram se a Denise sabia que ele tinha dinheiro guardado no banco, e ele falou que sim, que sabia das finanças dele. E, gente, vocês estão sentados? Nesse exato momento, a polícia começa a desconfiar que a Denise que tinha orquestrado o próprio sequestro. Agora vamos contar a história pelo olhar da Denise e tentar entender tudo o que aconteceu com ela nesses dias. O invasor realmente tinha entrado na casa por volta das 3 da manhã. E assim como foi com o Aaron, ele cobriu a visão dela com um óculos de natação que tinha uma fita tapando o visor. Depois que ela amarrou as mãos do Aaron, o cara também amarrou as mãos dela e deu aquela mistura de remédios. Por volta das 5 da manhã, ele a colocou no porta-malas do carro do Aaron e dirigiu para longe. Ela estava hiperventilando, com medo, né, de ser estuprada, de ser torturada, enfim. Depois de um tempo dirigindo, o cara estacionou e abriu o porta-malas. E ele mandou ela não gritar, nem lutar, porque só ia piorar a situação. Depois disso, ele tirou ela de lá e colocou no porta-malas de um outro carro e voltou a dirigir. Pelo barulho grave do veículo, a Denise até imaginou que esse novo carro fosse um Mustang. E ela ficou tentando contar quantas vezes o carro fazia curva, tentando se localizar, mas ela acabou desmaiando por conta dos remédios. Quando ela acordou, eles já tinham chegado no local. Ela não sabia que horas eram,
mas conseguiu perceber que era a luz do dia ainda pela intensidade que o sol entrava nas frestas do óculos. Tava bastante silêncio, ela sentiu o cheiro de pinheiros, imaginou que talvez eles estivessem em algum local remoto, de alguma floresta. O homem arrastou ela para dentro de uma casa e jogou ela num chão frio de concreto. Deixou ela ali um tempo amarrada e vendada e depois voltou. E aí guiou ela pela casa. E aí ela começou a sentir um pé no carpete e também colocou a mão nos azulejos e foi sentindo um pouco a casa. O cara levou ela para um quarto e colocou ela para sentar na cama. Ela estava tremendo de medo já, né? Ele sentou do lado dela e disse que não era ela para ter sido a pessoa sequestrada. Era para ter sido a ex do Aaron, gente, a Andrea. Ele contou que era de uma empresa clandestina que sequestra pessoas por dinheiro e que o Aaron recebeu instruções do que fazer. O plano era libertá-la em 48 horas. Cronologicamente, nesse momento aqui, gente, é o horário que o Aaron tinha acordado e estava trocando mensagens com ele, vendo se conseguia dinheiro no banco, esse momento. E a Denise estava apavorada, ela estava super desconfiada, ela não acreditava que esse cara ia soltar ela, né? Mas, mais uma vez, os remédios fizeram efeito e ela acabou dormindo de novo. A Denise acordou horas mais tarde, sem saber o horário, mas percebendo que o reflexo da luz tinha enfraquecido. Ela ainda estava vendada, né, com os óculos, com aquela fita escura, mas ela percebeu que entrava menos luz e tal. O sequestrador começou a elaborar uma espécie de rotina com ela. De vez em quando ele entrava no quarto para levá-la para o banheiro. E nisso ele foi tentando puxar conversa com ela aos poucos. Ele contou que sofria de insônia, que ele já tinha sido militar e que por conta disso ele teve estresse pós-traumático. É quase como se ele estivesse ali tentando ganhar a confiança dela. E a Denise foi ficando mais calma porque ela achou que ele estava falando legal com ela ali, enfim, que ela poderia dar uma acalmada. Até porque, gente, não dá pra ficar numa sensação de alerta o tempo todo, né? Então também é uma forma de defesa. Mas quando chegou de noite, tudo mudou. Ele apareceu no quarto e disse que tinha um problema. Ele falou que conversou com os parceiros dele e que eles não tinham garantia nenhuma de que se eles libertassem ela, a Denise não falaria com a polícia. Então eles queriam algo que pudessem usar contra ela. E, gente, o que ele falou agora é surreal num nível. O cara disse que ela teria que fazer sexo com ele pra gravarem um vídeo e deixar de garantia, porque se ela falasse com a polícia, era só jogar esse vídeo na internet. Olha, ele disse que conversou com os caras e tal e foi decidido que era melhor que fosse ele o responsável por isso. Então, ele começou a estuprá-la. A Denise tentou ficar o mais quieta possível. É óbvio que ela queria chutar ele, gritar, mas ela estava com muito medo, ela achou que isso seria perigoso. E ela disse que ela meio que desassociou, assim, que essa experiência foi quase tipo extracorpórea, sabe? Aquela coisa da alma fugir do seu corpo. Ela só queria que aquilo acabasse logo. Essa sensação é muito comum, né, de pessoas que sofrem, não só abusos sexuais, mas passam por alguma situação que é muito traumática. Muitas vezes as pessoas não é quase como se ela desassociasse mesmo, não sente que foi ela Finge que que não viveu é ela. aquilo, né, que é uma forma também de proteção, da gente conseguir conviver com essa situação. E, enfim, ela só queria que aquilo acabasse, e depois que terminou, ele levou ela no banheiro. Disse que ela ia ter permissão para tirar o óculos quando ele não estivesse por perto. Então essa foi a primeira vez que ela tirou o óculos e que ela se olhou no espelho. Ela disse que nesse momento ela sentia que ela não mais se reconhecia. E ela tomou um longo banho e voltou para o quarto, né? Tinha acabado de passar pelo pior dia da sua vida. A Denise dormiu, acordou no dia seguinte, era a manhã da terça-feira do dia 25. Para efeitos cronológicos, nessa hora o Aaron já estava sendo interrogado por horas na delegacia. Já tinha passado mais de 24 horas que ela tinha desaparecido. Durante a manhã, ela ficou na dela, ela ficou quieta, ela não queria irritar o cara. Mas ela estava com muito medo de ser morta, então ela começou a procurar um jeito de escapar. Então, quando ela estava sem os óculos, ela começou a olhar ao redor, ver se tinha alguma coisa que ela pudesse usar para bater nele. Ela não encontrou nada, a porta estava trancada também. E aí, um pouco depois, o cara apareceu e contou que perderam o contato com o Aaron, o que deixou ela muito mais preocupada ainda. Ele disse que os parceiros dele estavam a caminho e que iam ter que dar outro sedativo para ela, porque esse era o protocolo. Ele orientou que quando eles chegassem era melhor ela não interagir, fingir que estava dormindo, porque eles não eram tão legais quanto ele. E realmente a Denise ouviu o barulho de um carro chegando, ela escutou vozes conversando de longe, ela não conseguia entender exatamente o que eles estavam falando,
mas parecia ser uma discussão, sabe? Parecia que os ânimos estavam exaltados. E daí ele entrou no quarto de novo e disse que precisava gravar uma prova de vida. Fez um áudio dela dizendo que estava viva e que tinha sido sequestrada. E sim, esse é o áudio que foi enviado lá para o jornalista, para o Henry, que ele mostrou para a polícia e tudo mais. O momento que eles descobriram que ela estava viva. Ele também falou que os parceiros dele não gostaram da filmagem do dia anterior, então que eles precisavam transar de novo. Entre muitas aspas, porque não é transar, né? E dessa vez, precisava que parecesse consensual, como se eles estivessem tendo um caso mesmo. Ele ainda colocou umas bebidas, disse que era para criar um clima. E, obviamente, mais uma vez, ela só queria que aquilo acabasse logo. Ela bebeu tudo que tinha pela frente, né? Que era uma taça de vinho toda, 2 garrafinhas de bebida. Que foi a maneira dela tentar se anestesiar de novo dessa situação. E aí, mais uma vez, ela foi estuprada. Depois que acabou tudo, ela dormiu e só acordou por volta das 9 da noite. Já fazia 40 horas de sequestro. Ele a acordou e disse que queria mostrar algo. A Denise levantou os óculos só um pouco assim de um jeito que ela não conseguisse ver o rosto dele. E ele mostrou o celular com o vídeo do pai dela no jornal. Gente, ele mostrou o vídeo pra ela, daquela declaração que ele deu falando que tava com saudade, pra ela reunir forças e tal. E aí ela começou a chorar muito. E o cara colocou a mão no ombro dela, meio que consolando ela, assim, tipo... E ela só queria mandar ele pra, PQP. Mas aí ele falou que finalmente tinha chegado a hora dela ir pra casa. Ele levou ela pra fora, colocou no banco do carona do carro e deu um novo remédio. E ele disse que não podia deixar a Denise onde a tinha buscado, né? Ou seja, na casa do Aaron, porque tinha muita polícia lá vigiando e tal, mas que ele iria deixá-la na casa dos pais. Detalhe, né, que a casa dos pais era bem longe, como a gente falou, mais de 600 quilômetros. E ela dormiu e quando acordou já era de manhã. O sequestrador explicou que eles já tinham chegado e que era para ela sair. Pela fresta do óculos, ela conseguiu ver que o carro era branco. Ele contou para ela que o Aaron tinha ido na polícia e que ela ia precisar de depoimento. E que ela podia contar tudo o que aconteceu, exceto 2 coisas. Não podia contar que ele era militar e não podia, em hipótese alguma, falar que eles tinham transado. De novo, eles não transaram, né? Ela foi violentada, mas era a forma como ele usava, distorcendo totalmente a situação. Falou que sempre continuariam de olho nela e que se ela falasse algo errado, iriam atrás dela e da família dela. Ele disse para ela contar até 10 devagar e foi embora com o carro. Quando deu tempo, ela tirou os óculos e ela reconheceu a avenida onde ela estava. Era bem próxima da casa dos pais, então ela andou na direção, da casa do pai dela. Depois de mais de 2 dias de sofrimento, Denise Huskins finalmente estava livre. Então era quarta-feira, dia 25 de março. Fazia aproximadamente 52 horas que a Denise tinha sido sequestrada. Imagina a surpresa de todo mundo quando ela simplesmente apareceu viva num lugar próximo da casa dos pais dela. A câmera da frente da casa registrou a chegada dela às 9h09 da manhã. Ela tocou a campainha, mas não tinha ninguém lá. E aí uma vizinha da rua viu ela. E a vizinha estava sabendo de tudo, né, gente? Estava no jornal, estava aquele Lollapalooza. E chamou a Denise para esperar na casa dela. Lá, ela se acalmou um pouco e ligou pro pai, falou que estava bem, que estava salva. E depois, ela e a vizinha ligaram para a polícia. E aí, óbvio que a mídia descobriu rapidamente e virou aquele Lollapalooza na frente da casa da vizinha. E lá em Vallejo, a primeira pessoa que viu a notícia foi a Amy, a advogada do Aaron. Ela falou com ele imediatamente e ele ligou à TV. Por mais que ele tivesse aliviado, ele também ficou muito confuso, né? Porque assim, como que os sequestradores levaram ela de volta para casa da família, né? Ao invés da casa do Aaron? Aliás, como que eles devolveram, né? Tipo, por que isso estava acontecendo? Eram muitas perguntas e ele estava totalmente confuso com isso. Lá em Huntington Beach, na cidade dos pais dela, a Denise foi interrogada pelos policiais na casa da vizinha e um deles tinha um gravador. Então ela contou o que tinha acontecido, que foi sequestrada, levada para uma casa, que ficava com os olhos vendados. Só não contou que tinha sido abusada, porque o sequestrador tinha ameaçado ela com essa informação, né? E depois ela foi para a delegacia e continuou contando a sua história. Mas aí colocaram um policial de Vallejo, né, da outra cidade, no telefone, que falou com ela e ofereceu um acordo de delação para ela ter imunidade em troca de informações. Aí ela ficou assim, oi?
Imunidade do quê? Eu não tô, tipo assim, eu sou a vítima, o que tá acontecendo? Pois bem, ela entendeu aí que ela estava sendo tratada como suspeita do próprio sequestro e que precisava de um advogado. A Denise, então, entrou em contato com um advogado chamado Doug Rappaport, que atuava em São Francisco. Contou a situação toda. Gente, assim, vamos só relembrar. Ela acabou de passar pelos 2 piores dias da vida dela. Por toda essa situação extremamente bizarra, ela tá confusa, ela foi drogada, ela foi abusada, ela, sabe, foi largada de um lugar, ameaçaram a família dela, ameaçaram. Quando ela finalmente acha que ela vai ter um acolhimento, eles oferecem um acordo de delação pra ela. Tipo, Nossa. assim, é surreal. E ela tem que. O fato dela ter que ir atrás Tem de que um explicar. advogado logo depois que ela chegou, então ela não teve paz. Isso que eu acho que é importante a gente saber. Tipo assim, ela não teve paz. Ela simplesmente saiu de um cativeiro e foi precisar ir atrás de um advogado. Isso é muito violento. Enfim. Ela contou a situação toda pro advogado, disse que tinha, né, que tinha sido levada para a delegacia para dar depoimento, que eles estavam tratando ela como suspeita. E o Doug aceitou cuidar do caso e disse que ela, assim, não fala mais nada e vamos conversar. Então ele pegou o primeiro avião e foi lá para Huntington Beach para encontrar com ela. Ele explicou para Denise que enquanto ele tinha feito essa viagem, né, que a polícia de Vallejo estava contra ela, que eles estavam considerando ela uma farsante. E aí ela se deu conta de quão público tinha, né, tava esse caso. Ela não tinha noção também de que isso estava rolando, né, tão forte assim. Então as pessoas paravam na rua, tava todo mundo em volta. E aí nesse contexto, né, de estar tão famosa assim, ela ficou super nervosa, ela não quis nem voltar para Vallejo, preferiu ficar lá em Huntington Beach mesmo. E olha só que bizarro, gente. 6 meses antes desse caso, lá em 2014, foi lançado o filme Garota Exemplar com a Rosamund Pike e o Ben Affleck, que é um ótimo filme dirigido pelo David Fincher, que é um filme de suspense, né? Concorreu a Oscar, foi um filme bem popular. No filme, a Rosamund e o Ben são casados e aí ela desaparece e todo mundo acha que foi ele. E agora a gente tem que dar um spoiler do filme, porque é a reviravolta do filme, mas é importante para esse caso, então vou dar alguns segundos caso alguém queira sair. 3, 2, 1, lá vem spoiler. Então, no decorrer da história, a gente descobre que a mulher estava insatisfeita com uma traição do marido e armou tudo de propósito para parecer que tinha morrido e ele ser considerado culpado do assassinato. E aí, no fim do filme, ela aparece viva e bem gata, garota, dizendo que tinha sido sequestrada. Só que aí, minha gente, a mídia e a polícia decidiram que a Denise, aqui da nossa história, era a garota exemplar da vida real. Pra eles, tudo se encaixava. O Aaron ainda gostava da ex, aí ela quis se vingar e ela foi mandante do próprio sequestro pra depois reaparecer como se não fosse nada. E a história emplacou. Os jornais já estavam chamando, né, de O Caso Garota Exemplar. Inclusive, se você nunca assistiu, vale a recomendação. Apesar que era melhor sem o spoiler, mas enfim. Mas ainda é um bom filme. Mas é um ótimo filme, né? Ele tá disponível na Netflix e no Star Plus. E, cara, de novo, sabe? Que ódio. Que ódio, cara. O cara assiste um filme, ele decide que é um filme, sabe? Como se a vida fosse um filme, entendeu? E não, tipo... Ele nem ouviu ela. É isso que me deixa muito maluca, cara, com essa história. Eles simplesmente decidiram com base em nada, assim. E, obviamente, a Denise ficou muito surpresa com essa situação, porque ela passou por tudo aquilo e ela ainda tinha que provar que ela não era culpada do próprio sequestro. E aí, enfim... Ela contou toda a verdade para o advogado Doug, incluindo que tinha sido estuprada, e ele disse que ela precisava fazer um exame de corpo de delito o mais rápido possível. Ela não queria contar para a polícia sobre o estupro, né, por conta das ameaças, mas o advogado disse que ela não podia deixar os sequestradores terem poder sobre ela, né, porque eles meio que ameaçaram, falou para não contar, mas a verdade é que eles queriam evitar isso, né, que ela fizesse algum exame, que ela fosse atrás, né, dos direitos dela. E olha isso, eles ligaram pra polícia de Vallejo, falaram isso, que ela tinha sido abusada, que ela queria fazer um exame, e eles falaram, a gente só faz o exame depois que ela der um depoimento. Gente, o tanto de violência que essa mulher está sofrendo desde, sabe, desde o sequestro, é muito grave. E ela resolve aceitar, porque ela sente que ela não tem outra escolha, a não ser dar esse depoimento e só depois fazer o exame. E naquele mesmo dia, rolou uma coletiva de imprensa em Vallejo e o tenente Kenny Park disse que a Denise ia colaborar com a investigação e que eles não conseguiram comprovar nada do relato do Aaron até então.
No dia seguinte, depois de reaparecer, a Denise chegou em Vallejo daí com um advogado e foram direto para a delegacia. E ela foi interrogada por aquele detetive Mustard, o mesmo que foi super pesado com o Aaron, né? E também por um agente do FBI chamado David Sesma. E eles começaram perguntando sobre o relacionamento dela com o Aaron e depois passaram para os detalhes da invasão. A Denise tentou dar o máximo de informações que ela conseguia para ajudar na investigação, né? Tentar mostrar o lado dela, tudo que rolou. Contou que o homem que a manteve em cativeiro era alto, magro, que tinha por volta de 1,80 m e disse que era veterano de guerra, né? Que ele era militar. Ela também deu detalhes sobre os estupros que sofreu, que também é muito difícil de contar, né? E o detetive e o agente ficaram questionando por que ela não lutou de volta quando ela estava sendo abusada. E ela teve que ficar explicando Cara, a reação dela durante um estupro. É assim, é absurdo. não sei nem o que dizer. E ela teve que explicar, ela falou, não, eu só queria que acabasse logo, né, que ele vazasse, não sei o que ela tava sendo ameaçada. Olha, gente, ela ainda explicou, olha, enfim. E tudo que ela relatou batia com a versão que o Aaron tinha contado, né, do horário, do óculos e tudo mais. Mas, por garantir, os advogados deles, que foram ótimos, tomaram a decisão dos dois não encontrarem, deles não se verem por enquanto, para eles não serem acusados de estar combinando a história. O que eu acho que é uma decisão muito acertada, porque senão iam falar isso depois, né? Exatamente. Já estava difícil. E se aqui eles estavam dando a mesma versão, era mais uma prova de que eles não estavam em conluio, né? Inventando, Sim. tipo, conversando durante a situação. A Denise foi levada para o exame de corpo de delito e notaram que ela tinha microlesões no útero. No dia seguinte, rolou outro interrogatório e, mais uma vez, zero empatia com ela. O agente Sesma, ou do FBI, disse que a história dela era inconsistente e falou pra ela, né, tipo, vou te lembrar que é crime mentir pra agente federal. Então, assim, ela foi percebendo que eles não estavam do lado dela. E isso, ela contando, assim, é muito pesado, porque quando ela fez o exame de corpo de delito, ela pensou, bom, agora que foi provado, né, dessas microlesões, talvez eles acreditem que, de fato, ela, né, foi abusada sexualmente. Mas não, eles ignoraram e simplesmente continuaram falando que a história dela não batia. Aí o advogado defendeu a cliente, disse que não tinha nenhuma inconsistência. E aí o agente Sesma virou pra ela e falou assim, você nunca assistiu Garota Exemplar? Gente. Sério, o advogado ficou chocado. Ele disse que sequer sabia como responder uma acusação dessas, sabe? Tipo, assim, é um absurdo, gente, você usar uma obra como argumento numa investigação. A gente já viu isso acontecer várias vezes, assim, é ridículo, não tem nenhuma explicação, sabe? Inclusive, no Anatomia de uma Queda, o filme que tava no Oscar agora, rola um pouco isso, né? Que ela é uma autora. E aí falam, porque você escreveu no seu livro, aconteceu não sei o que lá. Pelo amor de Deus! Cara, é um livro, caralho, sabe? Tipo assim, enfim. Mais uma vez, meus advogados me proibiram de dar opinião sobre os caras do FBI. Bom, as gravações dos interrogatórios, elas foram liberadas para aparecer no documentário da Netflix, Pesadelo Americano, que é o que a gente usou aqui para poder falar sobre esse roteiro. São 3 episódios e tal, então vocês vão conseguir assistir muito desses interrogatórios, desses momentos que a gente já falou sobre isso. Mas esse interrogatório, especificamente, que a gente está comentando agora, o FBI não permitiu. Não soltou. Por que será, né? Depois de passar por tudo isso, a Denise finalmente reencontrou a sua família e o Aaron. E o encontro dos dois foi muito emocionante, né? Ela começou a chorar, ela até falou pra ele que se sentia culpada pelo estupro, gente. E ela ficou com medo dele terminar com ela por causa disso. E ele disse que óbvio que não, que isso não é culpa dela, que ele queria estar com ela ainda mais, ele queria cuidar dela. Enfim, é muito difícil, né? Os traumas. E mesmo estando juntos, os dois ainda tinham muito medo dos sequestradores, né? Porque a polícia claramente não estava fazendo nada. E eles tinham ameaçado eles, né? De machucar a família, de não sei o quê. O casal achava que eles podiam voltar a qualquer momento. E lembra daquele jornalista, o Henry Lee, que tinha recebido o e-mail com o áudio da Denise? Então, gente, se liga, ele recebeu um outro e-mail anônimo dizendo: nós sequestramos a Denise Huskins para pedir resgate. E no anexo do e-mail tinha fotos de uma arma e uma lanterna. E o corpo do texto era praticamente uma admissão de culpa. O sequestrador ficou dizendo que não era uma farsa, que aconteceu mesmo. Isso é muito esquisito, né? É chocante, tipo, ele sabia que a polícia estava acusando o casal
E ele meio que E ele queria ajudar. defender, sendo que ele tinha cometido os crimes absurdos É com bem eles. louco. Bom, o jornalista falou com a polícia e eles meio que ignoraram ele, tipo, nunca responderam. Cara, eles nunca investigaram, sabe? Tipo, mandou e-mail pro Aaron, sabe? Mandou e-mail pra esse jornalista. Tipo assim, tinha muita coisa acontecendo ali e basicamente eles estavam, vamos ignorar e vamos Culpar a eles. garota exemplar, vamos focar nisso. Bom, a advogada do Aaron, a Amy, né, recebeu um e-mail também e tinham fotos parecidas com a descrição que a Denise deu do lugar onde ela tinha ficado em cativeiro. E tinha também menção a um Mustang branco. E a Denise tinha, né? Lembra que a gente falou que ela tinha imaginado que o carro poderia ser um Mustang. Os sequestradores estavam dando várias evidências e a polícia nada aí, né? Não estavam nem aí, não faziam porra nenhuma. E foi aí que o jornalista o Henry recebeu mais um e-mail contando que eram 3 homens, que 2 deles eram formados numa faculdade. E assim, a essa altura só faltava ele falar, né? Fui eu que fiz isso, enfim. Os caras estavam. É absurdo, é absurdo. E eles disseram que se a polícia não se desculpasse formalmente com Aaron e com a Denise, que aconteceu outro sequestro desses. E adivinha, gente? Aconteceu. No dia 5 de junho de 2015, umas 10 semanas depois da Denise ser libertada, aconteceu outra invasão a domicílio bem semelhante. Foi na cidade de Dublin, na Califórnia, não é o Dublin da Irlanda. É uma cidade que fica a uns 65 quilômetros de Vallejo. A invasão foi na rua Terracina Norte, onde vivia um casal e a sua filha de 22 anos. Todos estavam dormindo quando chegou alguém na casa apontando lasers e mandando eles ficarem parados. Um homem foi tentar sequestrar a menina de 22 anos, só que o pai dela foi correndo protegê-lo e começou a brigar com o cara, tipo, bater no cara. A mãe se trancou no banheiro e ligou para a polícia enquanto estava tudo acontecendo. Ela disse que não sabia com precisão quantos homens eram porque estava escuro. E o pai estava lá lutando com um, mas talvez fossem 3 ao todo, que foi o número informado no e-mail. A polícia chegou lá correndo e os invasores já tinham ido embora. Eles roubaram algumas coisas antes de ir. O pai estava coberto de sangue e estava tentando estancar um ferimento com um pano. Ele tinha conseguido resgatar a filha, né, enquanto o homem que estava lutando e tal acabou fugindo pelos fundos. Ele falou que o homem usava preto, que ele provavelmente tinha pulado a cerca para fugir. Só que assim, tinha quilômetros de mata atrás da casa, né, depois da cerca. Então, era um perímetro muito grande, assim, ia ser muito difícil encontrar alguém naquele escuro. A polícia encontrou fitas adesivas e lacres e coletaram como evidências. A filha do casal chegou para um policial e falou que tinha um telefone na bancada, que talvez, né, um dos invasores esqueceu. Pronto, eles já tinham um caminho para seguir, né? Eles conseguiram simplesmente o celular da pessoa que atacou. No dia seguinte, o detetive Miguel Campos, da polícia de Dublin, assumiu o caso oficialmente e começaram a procurar o dono do aparelho. Os profissionais localizaram o assinante daquela linha de celular e ligaram para um outro número que estava vinculado àquela conta também. Uma mulher atendeu. E aí o detetive perguntou se ela sabia de quem era o telefone. Ela disse que sim, que era do filho dela, que se chamava Matthew Muller, e vivia em Sacramento, Califórnia. O detetive fez de sonso, ele não falou que ele era detetive, não falou nada de investigação, só falou assim: a gente encontrou o celular, queria devolver pra ele, né, tudo mais. Você sabe onde ele tá? Ela falou: sei, ele tá no meu chalé em South Lake Tahoe, que é um destino de férias lá, que fica a uns 220 quilômetros de onde eles estavam. Os policiais investigaram o histórico desse Matthew e encontraram algumas coisas interessantes. Ele era ex-fuzileiro naval, tinha servido nos anos 90, e em 2000 ele tinha se formado em Direito em Harvard. E ele tinha ficha na polícia, né? Ele tinha histórico como suspeito de agressão sexual e tentativa de estupro. Mas isso aqui eu tava contando lá em Dublin, né? Eles nem sabiam sobre o sequestro da Denise, então, tipo, não tinha uma ligação até então pra polícia, né? Era o caso, aquele caso que eles estavam resolvendo. E aí, eles resolveram ir pro chalé o mais rápido possível, né? Pra tentar prender esse cara. O detetive Campos chamou pra ir com ele a Misty Caralsu, que tava começando ali no trabalho. Esse foi o primeiro caso dela como detetive. A Misty é uma das personagens mais importantes dessa história, então bora ficar de olho nela. Quando eles chegaram no chalé, o Matthew estava lá, e aí a polícia algemou ele. E ele ficou quieto, não demonstrou emoção nenhuma, assim. E fisicamente, né, ela até comentou que consideraram ele um típico americano branco, não tinha nenhuma característica muito marcante, normal. Ele foi levado para a delegacia enquanto a polícia vasculhava o lugar. O chalé estava uma bagunça, bem nojento mesmo o lugar.
e encontraram várias evidências que ligavam ele a esse crime, né, que ele cometeu de tentar sequestrar essa garota aí dentro da casa, e o pai atacou e tudo mais. Tinha lacres, fita adesiva, armas de brinquedo pintadas, uma delas com um laser. Tudo se encaixava. As janelas estavam tapadas, o quarto era bem sujo e passava a sensação de que podia ter acontecido mais coisas ali. Encontraram no banheiro um frasco de NyQuil, sim, o mesmo xarope lá, e uma seringa. Só que é isso, gente, a polícia de Dublin não sabia do caso da Erin, da Denise, eles estavam investigando outra coisa. Só que vocês que estão ouvindo já perceberam que muito provavelmente esse é o lugar onde o sequestrador estava com a Denise, né? Até o bendito Mustang branco estava estacionado lá, e a identidade do Matthew estava dentro do carro. O GPS do carro estava ligado e tinha vários lugares pelos quais ele tinha dirigido, incluindo Huntington Beach, que é onde a Denise foi deixada. Também encontraram um cinto de nylon e no bolso da calça tinha óculos escuros e uma fita adesiva grudada. E tinha um único fio de cabelo loiro, bem longo, muito provavelmente feminino. A Misty tomou para si a missão de procurar a dona daquele fio de cabelo. Essa questão da violência sexual mexia muito com ela, porque ela teve uma amiga que tinha sofrido abuso sexual. E tinha sido por esse motivo que a Misty quis se tornar policial. E é isso, né, gente? Você chega num lugar, você encontra só um fio de cabelo loiro e o cara atacou uma mulher, mas né, não era o fio de cabelo dela, era uma outra coisa. Então, assim, de quem era esse fio, né? Ela ficou intrigada, pensando que outra mulher poderia ter sofrido alguma coisa também. Então, foi muito importante ela se preocupar e querer investigar isso. E ela voltou para a delegacia, né, e começou a ler todo o histórico de denúncias contra o Matthew. E, cronologicamente, a primeira denúncia tinha acontecido em outubro de 2009, em Palo Alto, também na Califórnia, a uns 65 quilômetros ali de Dublin. Ela ligou para a polícia de lá e pediu informações. Contaram para ela que foi um caso semelhante, que o Matthew tinha entrado na casa de uma mulher de 32 anos, vendou e deu níquel para ela, que é aquele xarope lá que o Aaron tinha comentado e tudo mais. Colocou uma fita nos olhos e disse para essa outra vítima que ele ia estuprá-la. A mulher implorou para ele não fazer isso, disse que já tinha sido abusada antes, e aí ele desistiu e foi embora. Esse caso chamou muita atenção, né, por conta disso, por ele ter desistido e ter ido embora e tal. E os policiais de Palo Alto contaram para Misty que naquela mesma época, né, 3 semanas antes da invasão, que ele tinha sido parado por um policial porque ele estava pulando os arbustos de um condomínio. Então tá. O caso de 2009 ainda continuava aberto, porque ele não tinha DNA nem prova nenhuma ligando o Matthew ao crime. E a Misty notou várias similaridades entre os casos, mas pensou, beleza, vou continuar procurando. E ela se entregou muito a esse caso, ela ficava acordada até de madrugada, lendo outras histórias e procurando conexões. Até que ela achou mais um outro caso de 2009, em Mountain View, a 13 quilômetros de Palo Alto. Todos esses lugares que a gente está mencionando no episódio, né? Vallejo, Huntington Beach, Dublin, Palo Alto, é tudo na Califórnia. Então era um caso que acontecia ali no estado todo. Enfim, a Misty encontrou essa mulher chamada Tracy, que tinha passado por uma história semelhante. Em 2009, ela tinha 30 e poucos anos e estava namorando, mas morava sozinha. Em uma madrugada, por volta das 4h30, 5 da manhã, ela acordou, viu o relógio e se sentiu aliviada, porque é aquela coisinha, né, de quando você olha o relógio tá muito cedo e fala, nossa, vou dormir mais um pouco. Mas, infelizmente, apareceu um homem no quarto dela que se forçou pra cima dela. E ela gritou e ele ficou repetindo, Tracy, tá tudo bem. E disse que se ela não parasse de gritar, ele ia amordaçá-la. O homem amarrou ela com lacres, fez ela beber algo para dar sono e vendou ela com óculos de natação escurecidos. Depois ele disse que tinha uma má notícia para ela, que infelizmente ele ia ter que violentá-la sexualmente. Ela implorou para ele não fazer isso, disse que faria qualquer coisa, daria qualquer coisa que ele quisesse. Aí ele ficou em silêncio um tempo, suspirou e disse que não podia fazer isso. Pediu desculpas, disse que sabia que essa situação iria traumatizá-la e que sentia muito. Ele começou a, dar conselho pra ela, comprar um cachorro pra evitar que isso acontecesse com ela de novo, pra proteger de futuras situações. Cara, Surreal. Bizarro, sabe? Enfim, foi embora. Ela chamou a polícia, mas, obviamente, os policiais não estavam nem aí. Perguntaram se não era um pesadelo, sabe? Será que você não sonhou isso não? E ela falou que não, ela tava com marcas no corpo. Mas a polícia não acreditou. Falaram com o namorado dela na época,
Perguntaram pro namorado se ele acreditava nela, se ela tinha tendência a criar histórias ou se ela gostava de chamar atenção. Olha. Enfim, a Tracy viu que ninguém ia ajudar ela e ela achou que o melhor caminho era deixar pra lá. A gente tá aqui vendo, né, nessa história toda, que não tinha ninguém que ia ajudar. Então, é bizarro. Mas aí a Misty descobriu esse caso e imaginou que poderia ser o Matthew o responsável. Só que a Tracy tinha cabelo castanho, então talvez ela não fosse a única vítima. Então a Misty precisava encontrar essa moça misteriosa do fio de cabelo loiro. E não ia demorar muito. Era junho de 2015 e a detetive Misty teve a ideia de tentar rastrear o dono do Mustang branco que o Matthew usava. Ela descobriu que o carro tinha sido roubado em dezembro de 2014 em Vallejo e ligou para o proprietário para dizer que tinham encontrado. Ela comentou um pouco sobre a situação e o cara perguntou se ela já tinha ouvido falar sobre o monstro de Mare Island. E ela falou que não, que ela queria saber de tudo. E aí o cara contou, gente, o cara do carro, tá? Tipo, não tem nada a ver com a história, não é polícia, não é nada. Ele começou a, contar fofoca pra ela. Ele explicou que em 2014, um grupo de estudantes tinha sido assediado por um homem que saía olhando pelas janelas, tirava foto de mulheres e ia embora. E ele tinha feito isso com várias casas, enfim, e a polícia não fez nada. Então, alguns alunos resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Eles seguiram o homem até em casa e descobriram que ele também morava em Mare Island e que ele era ex-militar e advogado. E aí, com essas informações, levaram tudo para a polícia, só que a investigação não foi para frente. A Misty sabia que parecia ser o Matthew, né? Ele era ex-militar, ele era formado em direito. E daí o cara do telefone mencionou assim, despretensiosamente, sabe? Ah, e aí uns meses depois rolou o caso da garota exemplar, você sabe, né? E a Misty não fazia ideia do que ele tava falando. E foi assim, gente. Foi exatamente com, sabe, um cara do nada, do carro, que ela descobriu tudo sobre a Denise e sobre o Aaron. Ela passou horas investigando, lendo sobre tudo que eles passaram e conectou todas as informações. E ela pensou que sim, a Denise poderia ser a mulher loira que ela estava procurando. Enquanto isso, a Denise e o Aaron estavam vivendo um inferno. Eles nunca paravam num só lugar, eles ficavam na casa dos pais, de amigos, onde desse, porque eles estavam com muito medo dos sequestradores ainda e também, né, tentando fugir da mídia. Eles sentiam que eles eram fugitivos. Eles recebiam inúmeras mensagens na internet xingando eles, nas redes sociais, falando que eles eram farsantes, falando pra eles morrerem. E eles também estavam muito traumatizados, eles não conseguiam nem trabalhar, enfim, eles também nem sabiam se os sequestradores deixariam eles voltarem pra rotina de antes. E sem falar, né, gente, que a polícia ainda estava investigando eles. Eles não estavam indo atrás de nenhuma pista sobre os sequestradores. E foi aí que chegou neles uma informação meio bizarra. Lembram do agente do FBI, o Sesma? Que foi super grosseiro com a Denise, fez aquele interrogatório que o FBI não deixou que aparecesse no documentário, enfim. Descobriram que ele já tinha namorado com a Andrea, a ex do Aaron, que supostamente era quem os sequestradores queriam levar. E aí, óbvio que todo mundo achou isso um absurdo, os advogados do Aaron e da Denise falaram assim, gente, isso aqui é um conflito de interesse, né? Imagina se esse agente tem um ranço do Aaron porque namorou a mesma moça dele e tenta ferrar com ele, né? Tudo errado. E aí o Doug escreveu um e-mail para o inspetor-geral explicando tudo, e a resposta que ele recebeu foi que as autoridades consideraram a conduta do agente Sesma imparcial e que ele estava super capacitado para seguir no caso. Olha... Ficou todo mundo de mãos atadas, o Aaron e a Denise não se sentiam seguros, eles já não se sentiam seguros, né, e não podiam confiar na polícia de forma alguma. Foi nessa época que a Misty desvendou tudo e ela ligou para a polícia de Vallejo, querendo contar o que tinha descoberto. Só que ninguém ligou para ela. Ela ligou inúmeras vezes, até avisarem que o caso tinha ido parar nas mãos do FBI. E aí ela pediu, né, o número do agente responsável e deram o número do agente Sesma. E ela ligou para ele e contou que tinha um suspeito sob custódia, cujo caso era muito parecido com o da Denise e do Aaron. E ela até falou, né, que vocês estão achando que é uma farsa, né? E até o agente do FBI se irritou, ele falou, a gente nunca disse que era uma farsa, não sei o quê. Como assim, né? E a Misty basicamente mandou, tá bom, amor. E aí disse, né, bom, a gente tem esse suspeito, que tava dando match com tudo e que, né, era isso que importava. E ela disse que ele ficou, assim, bem desinteressado, sabe? Ele falou, tá bom, manda aí as informações que você tem que a gente dá uma olhada quando puder. E assim, gente, ela ficou consternada, né? Ela, tipo assim, como assim?
você de repente, né, tem Você uma tá dando a resposta ligação do tão caso. forte pra um caso que vocês estão investigando e ele, ai, manda aí, sabe? E ela ficou tão, assim, consternada que ela levou a situação para os superiores dela. E aí sim que a polícia de Dublin solicitou uma reunião formal com o FBI para mostrar as evidências. Cara, É chocante. é um caso que as pessoas estão implorando para resolver, Pra entendeu? falar, eu sou a Tipo assim, vítima. eles estão implorando pra tudo. Quando a pessoa descobre, tem informações, o Eles cara ignoram. é uma galera muito incompetente, cara. Então eles foram lá na reunião, mostraram os lacres, a fita adesiva, a pistola com laser, que era igual à da foto que o jornalista recebeu no e-mail. Mas o que deixou eles mais surpresos foi o óculos de natação e o fio de cabelo loiro, que a essa altura, né, já era bem óbvio que era sim da Denise. Foi aí que a descoberta saiu de vez na mídia. Não era farsa coisa nenhuma, gente. A Denise Huskins tinha sido sim sequestrada e eles tinham um suspeito, o Matthew Muller. A polícia deu algumas informações sobre o Matthew para os jornais, inclusive, e diziam que o Matthew tinha bipolaridade e sofria da síndrome da Guerra do Golfo, que é uma doença que atingiu vários veteranos nos anos 90 e foi causada pela exposição a substâncias tóxicas durante esse conflito. E, enfim, é uma síndrome que causa vários sintomas, dão dores musculares, problemas de pele, depressão, perda de memória. Outra informação que deram é que a licença dele de advogado tinha sido cassada no início daquele ano, em 2015. E aí, quando a Denise viu o Matthew na televisão, a partir das informações que estavam soltando na mídia, e também pelo jeito dele falar, ela teve certeza. Aquele era o homem que a violentou. Com o fim do caso, então, foi concluída a declaração juramentada da polícia, que é um documento com todas as informações sobre a investigação. Quando o Aaron e a Denise leram essa declaração junto com os advogados, eles notaram vários problemas ali. Para começar, lembra que o Aaron tinha feito o teste do polígrafo e o cara falou assim: o teste do polígrafo deu que você tá mentindo, você matou ela, não sei o quê. Ele leu que, na verdade, o teste do polígrafo tinha dado inconclusivo. Então, assim, o detetive mentiu para ele que ele falhou para deixar ele nervoso. O exame de corpo de delito da Denise diz que não tinha detectado agressão sexual, mesmo ela tendo marcas. Só que assim, gente, é absurdo você colocar esse tipo de informação, porque nem toda agressão sexual deixa marcas, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Então, isso não pode ser um argumento, sabe? Isso não pode ser você usar um absurdo desses para tentar justificar uma coisa fantasiosa que você criou. Outra coisa que descobriram foi a incompetência da polícia em outros aspectos. Por exemplo, o Aaron tinha dito para ele que os sequestradores iam ligar, né, no celular dele, mas a polícia simplesmente deixou o aparelho no modo avião. Só na noite seguinte que ligaram o celular e tinha no histórico 2 ligações. E aí você pensa, nossa, né, poderiam rastrear as ligações para tentar ver, né, onde que dá. E assim, essas ligações, elas foram feitas a 200 metros do chalé onde a Denise estava sendo mantida. Então, assim, eles poderiam simplesmente ter rastreado essas ligações, ter chegado até o local e ter salvado ela antes dessa história virar o que virou. O Harry e a Denise receberam uma ligação do FBI dizendo que o Matthew tinha agido sozinho e que eles não iam investigar por cúmplices. Mas o casal sabia que tinha sim mais gente envolvida. Até porque a Denise ouviu o Matthew conversando com alguém no chalé. E no e-mail que mandaram para o jornalista, falaram que eram 3 criminosos. Em meio a tantas inconsistências, finalmente, Harry e a Denise foram inocentados perante os olhos da sociedade. Depois de tudo que sofreram por meses, eles processaram a cidade de Vallejo por difamação. Eles fizeram um acordo extrajudicial e receberam uma indenização de 2,5 milhões de dólares. E nenhum dos policiais recebeu nenhum tipo de punição. Inclusive, o detetive Mustard lá foi eleito policial do ano de 2015, o mesmo ano que rolou tudo isso. Em março de 2017, rolou o julgamento do Matthew. O Aaron e a Denise foram pro dia da sentença e foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente com ele. A Denise foi em direção ao Matthew e falou assim: Matthew Muller, eu sou a Denise Huskins, a mulher por trás da venda que você tratou como um objeto. Ela disse que falando isso pra ele, ela sentiu que recuperou a sua identidade naquele dia, sabe? Porque ela fez com que ele a olhasse nos olhos, reconhecesse que ela era uma pessoa, sabe? E no fim, o Matthew foi condenado a 40 anos de prisão por sequestro, roubo e estupro.
Tudo isso pelo caso da Denise. Ele nunca foi acusado pelas tentativas de estupro em Palo Alto e em Mountain View, muito menos por espiar as janelas lá em Mare Island. Ele também nunca revelou por que a Andrea que era alvo do sequestro. Que lembra que tanto na casa quanto depois ele fala, tipo, não era pra ser você, era pra ser a Andrea. Então, assim, será que de alguma forma ele tava tentando perseguir a Andrea? Enfim. No fim de 2017, o Aaron e a Denise se encontraram com a Misty. Pela primeira vez, né? Ela pediu pra conhecê-los. E foi um encontro muito bonito. A Denise agradeceu muito a Misty. E ela disse que durante todo o processo que ela estava vivendo, que ela sempre quis acreditar na polícia, que ela queria ver alguém que estivesse lutando por ela. E que a Misty foi essa pessoa para ela. Que ela conseguiu enxergar nela uma heroína que ela queria nessa história. Então, realmente, foi muito importante, sabe, esse encontro. Porque foi graças a essa luta da Misty por tentar descobrir um fio loiro. Ela tinha um fio loiro, cara. Sabe? Só com isso. E não só descobrir o criminoso, mas inocentar eles. Porque eles ainda estavam sendo acusados quando ela descobriu. Exatamente. Inclusive, o casal publicou um livro que, em tradução, seria Vítima F, de vítimas de crime a suspeitos a sobreviventes. Depois de serem tão expostos, o Harry e a Denise optaram por ter uma vida tranquila. Eles se casaram, se mudaram para o litoral, e em março de 2020, eles tiveram uma filha chamada Olivia. E um tempo depois, uma outra menininha chamada Naomi. Atualmente, eles continuam juntos e eles tiveram a sua trajetória revelada no documentário Pesadelo Americano, que está na Netflix e a gente já comentou aqui. Eles ficaram orgulhosos do projeto e falaram que queriam contar a história deles da maneira correta. Inclusive, o doc foi dirigido pela Felicity Morris, que é a mesma diretora de O Golpista do Tinder, que a gente já tem episódio aqui, que é o 197. Que é outra história surreal, né? É, mas é super importante esse doc. E o que eu achei mais interessante e bonito, assim, é que eles conseguiram ficar juntos, né? A gente sempre conta aqui que casais que passam por traumas muito pesados, às vezes não conseguem ficar juntos, Exato. né? Então, eu fiquei muito feliz que no final eles conseguiram superar, entre muitas aspas, né? E se manter. E se manter bem, e assim, o jeito que ela fala, ela olha pra ele com muito amor, assim, com muito carinho, muita cumplicidade. Então, é realmente bonito, assim, mostrar como eles conseguiram lidar com isso, construir a família, né? Ter a paz que eles mereciam, né? É tentar seguir em frente, né? Tentar seguir em frente. Uma coisa que é legal falar desse caso, além do fato deles terem buscado advogados muito cedo, e eles foram Ótimo. muito julgados por conta disso, mas foi isso provavelmente o que salvou eles de não terem sido presos. Se você assistiu o documentário e vê o interrogatório do Aaron, ele faltava muito pouco para ele admitir. Assim, sabe? Ele tava se quebrando. Pra mim faltava muito pouco pra ele. Admitir não, né? Porque ele não fez nada, né? Mas não, tipo, falar confessar erroneamente. sabe? Acabar confessando. Tipo, que a gente sabe que muitas vezes acontece em casos assim. Então, foi muito importante eles lutarem pelos direitos dele. Ela, nossa, ela lutou muito, cara. Ela foi muito forte. E ela lutou, sabe? Pela verdade deles, assim. Então, acho que isso também acabou Super. juntando eles como casal. Eles estavam Fortaleceu, lutando né, ali um ao pela outro. verdade deles. E é como a gente sempre fala aqui, gente, mesmo sendo vítima, é importante ter o advogado, cara, porque você não sabe o que a polícia vai fazer com você. Você tem que ter uma testemunha ali do que você tá falando. Exatamente. É complicado. Esse caso nos revela várias facetas da sociedade. A negligência da polícia, a irresponsabilidade da mídia e, claro, como a misoginia e o silenciamento tornam situações de abuso ainda mais traumatizantes para mulheres. Matthew Muller continua preso, mas existem vítimas que não receberam justiça porque os seus casos nem foram investigados. E os comparsas dele, seja lá quem forem, estão livres por aí. A Denise Huskins e o Aaron Quinn lutaram para serem ouvidos e respeitados, e são exemplos de superação no meio de uma história tão terrível. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Letícia Cardoso, que é nossa apoiadora na Aurelo.